Há 30 anos, aqui em Bauru, denunciamos o papel de agente da exclusão designado aos trabalhadores de saúde mental. Afirmamos a defesa intransigente dos direitos humanos e da cidadania dos chamados loucos. Compreendemos que a nossa luta faz parte da luta por uma transformação social ampla e verdadeira. Reafirmamos o manicômio como mais uma forma de opressão da sociedade. Uma escolha foi feita e decidimos a nossa direção, rumo a uma sociedade sem manicômios. Acesa e viva, mantém-se a nossa disposição de lutar contra tudo aquilo que é intolerável para a dignidade das pessoas e nefasto o seu convívio enquanto iguais. A exploração e a ganância, o manicômio e a tortura, o autoritarismo e o estado de exceção. Tecemos laços de afeto e de solidariedade que nos acolhem na dor e nos protegem no abandono, sustentando o delicado equilíbrio da esperança em nossos corações. Portanto, prosseguimos com o mesmo empenho tenaz na luta por uma sociedade sem manicômios. Ela surge na década de 60, de 70, ainda lá na Itália, não é? Com a Franco Basaglia, nas cidades de Trieste, de Gorizia. E aí com uma proposta de um tratamento, de uma abordagem diferenciada para as pessoas com transtornos mentais. Basaglia funda lá na Itália essa proposta de lidar com as pessoas, de cuidar, não apenas tratar a doença, mas cuidar das pessoas com transtorno mental. E aí é quando surge pela primeira vez na história da psiquiatria o termo cidadania do louco. Porque até então essas pessoas não eram vistas como cidadãos, como pessoas de direito, não é? Elas eram sim, mero objeto da medicina, né? E das outras profissões que usavam essas pessoas muito mais para estudos, né? Para segregação do que para o tratamento e o cuidado. O manicômio, o hospital psiquiátrico, ele surge no momento da humanidade de proposta política e econômica de higienização das cidades, né? Então, historicamente, se a gente for para a história da loucura na antiguidade clássica, né? Como Michel Foucault, ele traz lá toda essa história. Quem eram os loucos? Eram os paralíticos, os deficientes, eram os que cometiam crimes, eram os vagabundos, eram as prostitutas, eram as pessoas com DST, né? Então eram todos esses que não eram úteis à sociedade. Então, historicamente, essas pessoas foram excluídas, né? E aí ele traz um pouco dessa história e fala da nau dos insensatos, aquele barco em que as pessoas eram colocadas e jogadas ao próprio destino, não é? Dizem que foi assim que se espalharam os loucos pelo mundo, né? Mas nós precisamos conhecer, nós profissionais da saúde e da educação, de uma forma geral, precisamos conhecer mais o que é loucura, qual é o conceito de loucura. Cheguei na oficina, eu cheguei na oficina da Pacho há quase 11 anos, comecei a participar sempre de 15 em 15 dias, porque no tempo eu estava na escola de tarde, tinha uma professora que ensinava só na quarta, aí eu tive que começar indo a 15 dias. Eu cheguei à oficina a participar toda semana, um ano depois. Frequento muito há 11 anos atrás e sempre eu gosto de vir sempre toda quarta para fazer atividades. Eu sou mãe de Diego Henrique, né? Galma. Diego tem 27 anos de idade, né? Agora. Desde o início, mais ou menos quando ele tinha de 3 para 4 anos de idade, que eu comecei a perceber. Porque ele era muito quieto, em vista das crianças de hoje em dia. Ele começou a falar mais ou menos com 4 anos de idade, né? Só fazia mais balbuciar essas coisas, e a partir daí que comecei a levar ele para o psiquiatra e eles começaram a fazer através de exames, de conversas comigo, com ele, que eles passaram a perceber a deficiência dele. Ele sempre
desde criança ele gostou muito de ônibus. Essas crianças, toda elas se apega a alguma coisa. E Diego, ele se voltou para o lado de ônibus. Aí ele sempre gostou do som do ônibus, da televisão, quando que ele percebia mais era o ônibus. Então ele começou escrevendo na parede, com giz da parede ele passou, riscava mesmo o chão, a sala todinha, fazendo só o formato de ônibus. A partir daí ele começou a recortar com o jornal e fazer mesmo os formatos de ônibus. Aí então podia ter plástico na mesa, que ele cortava o plástico da mesa para fazer a janela dos ônibus. E começou recortando e fazia. Aí ia fazendo aquela zoada do ônibus, e a partir daí foi que ele passou realmente a se desenvolver, né? Toda semana eu venho, só que quase não falto. E me diz o que é que tu mais gosta de fazer Fazer aqui? trabalho. Fazer trabalho. Ai, tudo. Tu gosta de trabalhar mais o quê? Pintura. Pintura, com pintura? E qual é a relação que tu tem aqui com o pessoal? Tu gosta deles também? Mais relacionado com pessoas fortes. Demétrios, tem o Demétrios, tem... Deixar esse papo. Gosto mais de falar... Não, gosto mais de compartilhar com Demétrios, com Robinho, já são pessoas boas na oficina. Então, como eu disse a vocês, né, a nossa realidade aqui na oficina é outra, né? São pessoas que têm, né, todos nós temos as nossas dificuldades, mas a gente encontra, né, um lugar aqui na oficina para trabalhar com essas diferenças, e a arte é uma forma de expressão, né, que permite cada um se colocar da forma que deseja, né? E se colocar também em função da sua condição subjetiva. Então é nesse sentido que a gente acolhe, né, trabalha com as diferenças, oferecendo esse espaço, né, onde é possível produzir, né, obras de arte, e a partir daí cada um vai se engajando, né, nesse laço com o social. Então existem as exposições de arte, que é exatamente para dar conta, né, desse laço com o social. Não é só produzir, né, mas produzir para poder ser reconhecido a partir da produção. A gente foi direcionado pela professora Ladijane para uma visita de observação ao CAPES, e a minha experiência no CAPES foi bastante impactante devido ao fato de que a gente, pelo menos eu sempre escuto que loucura não tem cara e nem classe social, nem nada do tipo. Então quando eu cheguei lá, pra mim foi bastante real isso. Eu já sabia, mas como a gente chega e vê na nossa frente é muito mais impactante, muito mais real. Apesar dessa falta de recurso e dessa falta de apoio, né, do governo e tudo mais, um dos preceitos do CAPES, ele era efetivado nesse que eu fui, que é promover a autonomia dos usuários. Ou seja, para quando eles saírem dali, eles se perceberem quando vão começar a ter uma crise, qual remédio tomar para acessar aquele sintoma. Então foi muito esclarecedor para mim e me agregou muito conhecimento. Aqui no Brasil tivemos, em 1987, o Encontro de Bauru, né, lá em São Paulo, onde cerca de 350 por aí trabalhadores de saúde mental se reuniram para discutir a política de saúde no Brasil e a política de saúde mental, né? Estávamos prestes a aprovar a lei do SUS e tínhamos que discutir quais seriam os rumos da saúde mental no Brasil. Então, trabalhadores, familiares, usuários do serviço. E por que usuários? Porque são cidadãos que usam o serviço para cuidar da sua saúde. Então, isso é uma perspectiva ético-política. A gente tira as pessoas desse lugar de doente, de paciente, né? Num lugar de passividade, né? À mercê da ciência psi, né? E a psicologia historicamente também contribuiu com essa segregação. Então, também nessa emancipação,
nessa busca de autonomia e de cuidado para as pessoas com transtorno mental, a categoria de psicólogos aqui no Brasil foi a que mais se envolveu, né? Então, historicamente, nós estamos na luta antimanicomial desde que entramos no manicômio, né? Desde que entramos nos manicômios, né? De olhar e dizer o que é isso, né? Que psicologia é essa que é conivente com a segregação. Então, o Conselho Federal de Psicologia, o Sistema Conselho, está sempre à frente dessa luta. A bandeira, né? Com enfermeiros, com fisioterapeutas, com médicos, com assistentes sociais, com outros técnicos de enfermagem, outros profissionais da saúde. Justamente por essa falta de ajuste nas verbas, o psicólogo ele não tem um lugar para atender o paciente. Então, acaba sendo bem complicado, né? Quando o paciente ele chega na emergência psiquiátrica lá do Ulisses, e aí o psicólogo não tem um lugar de acolhimento para levar esse sujeito. Uma salinha simples, enfim, né? As salas são todas gradeadas, então o que o psicólogo fala aqui com esse paciente, todo mundo está ouvindo porque não tem privacidade. Sem falar que frente ao corte de verbas, né, que o hospital está passando, os funcionários eles ficam sem receber. Na sala de psicologia, por exemplo, não tem uma estrutura nessa sala. Por quê? Porque não tem ventilador, então tem que abrir aqueles janelões antigos, né? As paredes elas estão com infiltração. Tem lugares, né, no piso, o piso é de madeira, então tem lugares que a gente não pode pisar porque corre o risco de desabamento. Não tem água lá em cima, não pode subir com um garrafão para a sala de psicologia. Não tem lugar de acomodação mesmo, assim. Só tem mesas de plástico e algumas cadeirinhas. E a psicóloga ela precisa se virar ali para dar os seminários, que são o que a gente pode entender como essa orientação para os residentes de psicologia que vão trabalhar lá, discussão de casos e estudos e tal. Muitos trabalhadores começam a protestar contra os horrores que eles são obrigados a ser coniventes dentro dos manicômios, porque o que era o tratamento? Segregação, tortura, sim, né? Restrição de direitos, de todos os direitos, né? E também, assim, um questionamento que veio e que é muito importante. O que há com a doença mental? Que nunca tem cura, que nunca tem alta, que nunca estabiliza, né? Então, esse é também um dos questionamentos que a sociedade se fez. Por que em todas as áreas da saúde há tratamento e há pelo menos uma estabilização? E a loucura, né, estou colocando as aspas que são devidas, é uma internação vitalícia, né? A alta parece que é só celestial. Então, isso foi questionado. Mas precisávamos revisitar o conceito de loucura, de doença, de transtorno, e precisávamos revisitar e refletir sobre as práticas, né? A eletroconvulsoterapia foi, historicamente, uma das práticas mais utilizadas, né? A insulinoterapia, entre outras práticas invasivas. Então, uma das propostas da luta antimanicomial é discutir com a sociedade o que é transtorno mental, o que é saúde, o que é doença, o que é bem-estar, o que é inclusão, o que é exclusão, não é? E para isso teve que movimentar mesmo, e é por isso que ainda estamos hoje, né, mantendo e fomentando o movimento. Porque precisamos dizer às pessoas, olha, vamos desconstruir esse lugar da pessoa com transtorno mental, que historicamente é um lugar de perigoso ou de engraçado. Que todos nós conhecemos, infelizmente, a louquinha da rua. E isso precisa ser desconstruído, né? São pessoas que estão ali sendo engraçadas. Até o dia que elas fizerem algo muito grave, então elas são perigosas. Tem que ser retiradas. Mas enquanto isso, estamos todos nós omissos, né? Família, igreja, comunidade, prefeitura, Estado, o Estado com E maiúsculo, né? Estamos todos coniventes com essa exclusão. Então, a luta manicomial vem dizer, olha, vamos prestar atenção nessas pessoas e vamos cuidar delas, né? Por isso que a gente diz pessoa com transtorno mental, porque a doença, o transtorno é secundário.
Eu tenho que cuidar daquela pessoa como um todo, e não apenas medicar os sintomas do que está se apresentando ali. Ele iniciou aqui, acho que ele tinha 12 anos de idade, ele agora tem 27, aí faz um bocado de tempo já, né? Acho que faz uns 15, né? A senhora notou alguma evolução dele depois que ele começou a realmente pintar, desenvolver as ideias em forma de arte? Muito, porque o desenvolvimento desse menino é o que eles fazem, o que eles manejam, o que eles fazem com as mãos, é o contato com as pessoas, porque se esse menino for criado somente dentro de casa ou num lugar fechado, eles não vão se desenvolver com nada e para nada. E o desenvolvimento de Diego Grande, a faixa foi para ele, foi onde ele cresceu. É um movimento belíssimo e que a gente não pode nunca, né, esquecer dele, porque mesmo com todo esse cenário que a gente tem, né, enfrentado, que eu costumo chamar de um cenário de antepaixão mesmo, a gente ainda tem que procurar resistir de alguma forma, né? De saber que essas vidas elas também importam e que psicologia não se faz somente dentro de um consultório burguês. Eu acho sempre importante ressaltar isso. A nossa psicologia ela tem que estar sempre se reinventando para proporcionar ao outro uma qualidade de vida, independente da classe social, cor, raça, etnia. Então, o movimento da luta contra a manicomia, ele se mantém firme, ele é um movimento que vem crescendo cada vez mais. É muito bonito de ver as pessoas que dizem assim, eu passei 10, 20 anos internada e agora eu estou aqui tocando a vida. Está curado? Não está curado, mas está vivendo a vida, né, como pode, apesar do transtorno. Então, é por isso que a luta contra a manicomia ela não pode parar. É por isso que hoje nós vamos para a rua para gritar, para que a sociedade, né, escute, né? Tem uma frase da luta antimanicomial que diz assim, se eles não nos deixarem sonhar, não os deixaremos dormir, né? Então a gente, então a gente tem que fazer mesmo esse movimento, fazer esse barulho e trazer estudantes, né? Então eu convido os estudantes de psicologia, de enfermagem, de letras, de administração, de todas as profissões, não é? Porque essa luta é de todos nós. E a gente só vai ter uma sociedade sem manicômios quando nós nos libertarmos dos nossos manicômios, né? Desses saberes cristalizados que não dão conta do sofrimento das pessoas.